A partir de agora, Informa Luta. Uma voz comprometida com os trabalhadores. Nós estamos em contato agora com Pedro Henrique Maglione da Cruz, que é auditor fiscal do trabalho, chefe do setor de segurança e saúde no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Santa Catarina. Ele organiza o ciclo de palestras que aconteceu dia 5 de março no auditório da Superintendência em Florianópolis. Pedro, a importância de se fomentar novamente esse debate e resgatar as prevenções às LERDORT no Brasil. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de estar trazendo um pouco o assunto aí para os ouvintes. Basicamente, a importância é imensa. As LERDORT, né, que são as lesões por esforço repetitivo, também conhecidas como DORT, que são de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, são um dos principais agravos que hoje atingem os trabalhadores e promovendo afastamento, promovendo lesões aí significativas, muitas vezes irreversíveis. Então esse evento ele vem aqui para marcar o dia 28 de fevereiro, que é considerado pela OIT como o Dia Internacional de Combate às LERDORT, né, que é um fenômeno mundial, não é exclusivo do Brasil, mas a gente tem algumas particularidades aqui no Brasil que tornam o tema ainda mais sensível do que em relação a outros países. O governo Bolsonaro tem se manifestado seguidamente na intenção de simplificar as normas regulamentadoras, as NRs. Tem uma específica, inclusive a NR 17, que trata de parâmetros que permitem que a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Essa definição do governo de tentar simplificar as normas regulamentadoras, que consequência traz para a segurança e saúde do trabalhador? O que a gente espera desse processo todo, né? Isso foi uma diretriz do governo realmente de promover uma simplificação. Todas as normas estão de fato em revisão, a NR17 inclusive, que trata de ergonomia, que é a norma principal, né, para a prevenção de LERDORT, e elas de fato estão em revisão. Essa revisão está sendo feita por uma comissão tripartite, né, da parte do governo. Estão participando vários auditores fiscais do trabalho com muita experiência no tema, não só teórica, mais de fiscalização, e o que a gente espera é que esse corpo de auditores fiscais consiga, de fato, resguardar aquelas premissas da norma que são essenciais para a gente avançar na prevenção, né? A gente não pode retroceder, né? Tem muitas questões aqui, como foi dito na apresentação que fizemos, mas que ainda carecem de ser implementadas, né? Então não é o caso de simplesmente deixar de ter previsões normativas para alguns itens que são essenciais. O que a gente espera é que esse processo todo possa gerar, de uma forma, uma simplificação em obrigações burocráticas, mas o esforço, né, a Secretaria de Inspeção do Trabalho está participando ativamente disso no sentido de garantir que as medidas que são realmente preventivas e que vão fazer a gente reverter esse quadro que a gente tem hoje de adoecimento, né, em grande escala, elas não sejam atingidas e não sejam de alguma forma revogadas. Que essa simplificação, então, no final das contas, seja positiva para diminuir a burocracia, Pedro. Isso, a gente espera que seja mais nessa linha, inclusive de promover mais efetividade, né? Muitas vezes as normas de segurança, elas estão não pelas normas em si, mas muitas vezes por como os profissionais que lidam com a implementação dessa norma, muitas vezes estão preocupados mais em produzir papel, né? A gente fala muito isso, né? Do que realmente fazer a prevenção. Então, a produção de documentos, ela não necessariamente vai conduzir a uma prevenção. Então a gente espera que, às vezes, racionalizando um pouco, né, a forma como as normas estão sendo redigidas, a gente possa ter uma situação em que, de fato, as ações sejam o foco e não a produção de documento. Bom, nós estamos em contato com o Pedro Henrique Maglione da Cruz, que é auditor fiscal do trabalho em Santa Catarina. Pedro, a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, até que ponto ela prejudicou a luta contra as LERDORT? Olha, eu acredito que representa um grande risco, tá? Algumas disposições, algumas flexibilizações que foram feitas nos causam uma enorme preocupação, né? Eu posso falar particularmente aqui da generalização, né? A possível generalização da jornada de 12 por 36, que até então era tolerada aí pela jurisprudência do TST, mas para algumas atividades específicas, e a reforma trabalhista ela trouxe essa possibilidade de ser acordada jornadas de 12 por 36. Então, nós estamos falando de LERDORT,
prático, a gente pode pensar em atividades, por exemplo, que envolvam extrema repetição, né, como trabalho em frigorífico, trabalho na indústria têxtil, de confecção, costura e etc. Atividades manuais em que você tem um alto índice de repetitividade. Então, hoje as pessoas já estão adoecendo num nível alarmante, trabalhando 8 horas por dia. Se você passa essa jornada para 12 horas, você aumenta a intensidade, né? Aumenta o tempo que ela fica seguidamente exposta a essa condição. Então é uma situação terrível. Por mais que alguns possam argumentar que não, ela vai trabalhar 12, mas no dia seguinte, em tese, vai descansar. Isso não se sustenta porque, né, quanto mais tempo você passa por dia exposto a uma determinada atividade contínua, isso é muito pior do ponto de vista, ainda que houvesse a recuperação. E a gente sabe que na prática as jornadas de 12 por 36, elas acabam impelindo o trabalhador a ter 2 contratos de trabalho, né? Isso que a gente vê no setor hospitalar, por exemplo, via de regra as pessoas 12 por 12, né? Elas trabalham 12 horas num emprego, no dia seguinte 12 horas em outro emprego. Então isso é uma preocupação gravíssima que a gente tem em relação a um possível aumento, né, de uma situação que já é muito ruim, o aumento da Lerdort. O fim do Ministério do Trabalho e Emprego, a questão do enfraquecimento da própria Justiça do Trabalho, até que ponto tem prejudicado a atuação dos fiscais, dos auditores fiscais do trabalho, Pedro? Olha, nós estamos ainda, quer dizer, houve toda a mudança ministerial, né? Mas os auditores do trabalho, eles mantêm, a princípio, suas competências legais, não houve nenhuma reestruturação da carreira em si, né? Houve um redesenho em relação a gente antes tinha a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é a que gerenciava a nível nacional toda a atividade de auditoria fiscal do trabalho, e ela antigamente era diretamente subordinada ao ministro do Trabalho, ou ministro do Trabalho e Emprego, dependendo da época. O que aconteceu é que hoje nós somos uma subsecretaria dentro de uma estrutura denominada Secretaria do Trabalho e ainda abaixo de uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que por sua vez é subordinada ao Ministério da Economia. Então, isso, na prática, em um primeiro momento, a gente vem exercendo as nossas atividades da mesma forma e isso não tem mudança, mas a nossa preocupação é óbvia, né, de estar, digamos, mais longe do poder decisório, né? Então, eventualmente, para que a Secretaria de Inspeção do Trabalho, hoje subsecretaria, possa implementar determinadas políticas, depende, enfim, de muitos escalões acima, né, para validar, para chancelar e para apoiar essas decisões. Isso, obviamente, dificulta, né, principalmente esse acesso às autoridades que, em última instância, vão decidir, né, isso com um ministério muito grande, um ministério gigante. E estamos tendo alguns problemas também do ponto de vista administrativo. Infelizmente, essa transição ainda está em curso e tem algumas dificuldades aqui do ponto de vista administrativo mesmo do órgão, que em alguns momentos tem dificultado a execução do nosso planejamento de fiscalização. Isso tem ocorrido em função de mudanças aí na administração, né, dos setores responsáveis pela administração financeira, por exemplo. Houveram mudanças que ainda não foram plenamente implementadas e não estão facilitando, né, a execução, por exemplo, planejamento de viagem, enfim, de gastos que a gente tem com a fiscalização. Exato. A sua palestra foi Panorama das Lerdort no estado de Santa Catarina. Qual é a realidade atual da Lerdort no nosso estado, Pedro? Então, é uma situação muito crítica, Sérgio, assim, a nível de Brasil, né, é muito ruim mesmo, né, o IBGE estima que a gente tem isso em 2013, tá? A estimativa de que tem 3,5 milhões de habitantes brasileiros que tiveram algum diagnóstico de Lerdort, né? Isso é um número bastante expressivo e em Santa Catarina, proporcionalmente, essa taxa é bem maior, né? Do ponto de vista também de afastamentos previdenciários, para você ter uma ideia, Santa Catarina responde por 11% dos benefícios previdenciários relacionados a Lerdort. Tá? 11% dos benefícios, sendo que Santa Catarina conta mais ou menos com 5% da força de trabalho formal do país. Imagina. Ou seja, ela emprega 5%, mas adoece 11%. Então, em resumo, a situação que a gente pode resumir para entender bem esses dados é que se você vive em Santa Catarina, você tem aproximadamente o dobro de chance de desenvolver Lerdort do que a média do Brasil. É a maior taxa de incidência de Lerdort em todo o Brasil é Santa Catarina. Gravíssimo, gravíssimo. Exatamente. Eu imagino que pelo perfil, né, da nossa indústria, é um estado extremamente industrializado, né, tem vários polos de indústria e temos um polo forte na agroindústria
e um polo têxtil muito importante também. E não por acaso são, de fato, os dois setores que em Santa Catarina mais afastam o Polar Norte. Assim, o setor de confecções, vestuário e frigoríficos ali bem próximos, os dois, cada um representando aproximadamente 6% dos afastamentos por Norte no estado. E esses dois setores certamente puxam, né, a média de Santa Catarina para cima. Nós conversamos com Pedro Henrique Maglione da Cruz, que é auditor fiscal do trabalho e chefe do setor de segurança e saúde no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Santa Catarina. Pedro, muito obrigado pela atenção e obrigado por ter atendido o Informa Luta. Um bom dia para você. Perfeito, Sérgio. Bom dia aí para você e todos os ouvintes.